Quem aqui tem fé? Levanta a mão. Você veio até aqui porque você deseja ouvir a palavra de Deus e você acredita, né? Nós que estamos aqui e conhecemos a verdade, partimos desse princípio. A fé é o nosso princípio, né? E se você tem fé, eu vou chamar duas pessoas aqui para me ajudar. Mas pessoas com fé. Ó, já tem duas pessoas aqui com a mão levantada. Então vamos lá. Isabela e Guilherme, pode levantar e vir aqui na frente. Vocês são duas pessoas de fé? Sim. É de fé, Isa? Sim. É de fé, Gui? Sim. São duas crianças de fé. É isso aí, então tá bom. Então eu vou fazer uma pequena demonstração com vocês dois. Então vocês vão tirar primeiro para o ímpar. Tira para o ímpar aí. 1, 2, 3 e já. Quem escolheu o par? A Bela escolheu o par, então o Guigui que perdeu dessa vez, ele vai ser o vendado da noite. Mas a tia não vai ser malvada não, vai ser legal, eu prometo, tá bom? Que bom. Tira seu óculos e dá pra sua mãe aí. Vê, você coloca a venda no Guilherme pra mim, por favor. Nós temos aqui duas crianças de fé. Mas então nós vamos vendar os olhos do Guilherme. E a Isabela, já que ela ganhou no para o ímpar, ela não vai ser vendada hoje não, tá bom, Bela? Deixa só o tempinho ali do Gui ser vendado. E agora, tá enxergando alguma coisa? Deixa eu ver. Não precisa se esforçar muito não, continua com o olho fechado para não machucar. É bom que o que os olhos não veem, o coração não sente. Tá enxergando ou não tá? Não. Não, verdade, né? Só tô enxergando preto mesmo. Preto mesmo, isso, esse é o objetivo. Como eu disse pra vocês, muito obrigada, Vê. Não, assim já tá bom, nem vai demorar muito. Ele vai confiar. Você confia na tia? Confio. Então tá bom. Vai dar certo. Não, pode confiar na tia boazinha. Vamos lá. Nós temos aqui o exemplo de duas pessoas de fé. Como vocês viram, o Guilherme aqui está com os olhos vendados e a Isabela dessa vez não está com os olhos vendados. E aí vamos perguntar para duas pessoas de fé, com este exemplo aqui, o que elas veem. Você vai dar poucos detalhes, tá bom? Guilherme, abre as mãos. Conta pra gente o que é isso. Uma banana. Uma banana. Posso comer? Fácil? Não, ainda não. Fácil, né? Bom, se usou uma banana porque a minha visão tá Não, boa. não, não, sua visão não tá boa. Tá seu tato, na verdade, mas tá bom. Banana. Banana? Banana. Agora abre a mão de novo. O que é isso? É o quê? Uma banana, acho que parece. É uma banana. É uma banana também. Não, parece plano. Mas é uma banana. É. Na sua concepção, as duas coisas que eu te dei são Banana. Bananas. Mas diferentes. 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 Bananas. Bananas. Isabela, o que você vê? Bananas. Mas você consegue já me dizer a diferença? Não fala, pra ele não saber. Eu já sei a diferença. Você já sabe a diferença? Sim. Então tá bom, pode guardar pra você, calma. Nossa, isso. Fala no ouvido pra saber se você é bom mesmo. Não, só no ouvido, baixinho. Não. Quase isso! É bom a gente deixar isso lá no ouvido, porque a falta da visão atrapalha um pouquinho o conceito da coisa. É verdade ou não é? Como eu disse aqui pra vocês, o Guilherme e a Isabela, eles estão dando exemplo de duas pessoas que têm o quê? Fé. Mas existe um porém. A Isabela é uma pessoa de fé, com a visão total desta situação, e o Guilherme é uma pessoa de fé com a visão fechada. Ele não tem uma visão completa, mas ele está aqui. Ele veio na igreja, assim como a Isabela, então a gente decidiu, né, aqui, que os dois têm fé. Os dois estão no mesmo lugar, mas um tem os seus olhos fechados e o outro tem os seus olhos abertos. Por isso que a percepção da Isabela aqui, no momento que ela viu, foi fácil. E para quem está de olhos abertos também é fácil. A gente tem o mesmo item, mas existe uma diferença entre esses dois. É ou não é? Sim. Então tá bom. Então o Guilherme agora pode tirar a venda. Pode soltar aqui para ele ver. Pode sentar no lugar as crianças. Muito obrigada por esse exemplo. E a gente vai falar sobre o segredo dessas bananas. Talvez você não esteja entendendo muito bem aquilo que as crianças aqui representaram,
forma: enquanto não atingirem a idade adequada, todo herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, pois apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a tutores e administradores até a determinada idade por seu pai. O mesmo acontece conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos do mundo, mas quando chegou o tempo determinado, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim, o fez para nos resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus nos enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E por meio dele nós clamamos: Abba, Pai. Agora, pois, já não somos mais escravos, mas filhos de Deus. E uma vez filho dele, também somos herdeiros. Essa palavra aqui é muito forte. E ela traz aqui, um exemplo. Paulo ali, ele usa uma situação que de fato acontecia, na Roma Antiga, para facilitar o entendimento dos irmãos da igreja. E o que ele diz? Ele diz que aquele costume era real. Aquilo realmente existia ali, naquela comunidade. O costume de que todo filho que nascia de um pai e, portanto, era o quê? Herdeiro do seu pai, só podia assumir a sua herança a partir do momento em que o pai determinasse ali que ele já estivesse pronto, até que ele atingisse ali a maioridade, ou a maturidade necessária, não necessariamente relacionada à idade, para assumir ali a herança do pai, os bens, as fazendas, enfim. Mas essa palavra ela me chamou a atenção porque, como eu trouxe aqui o exemplo, e pedi para que as crianças pudessem ilustrar para nós, o que Paulo estava querendo dizer aos irmãos é o que Deus ele quer nos ensinar nessa noite. Todos nós estamos aqui e partimos do princípio de que Jesus ele morreu para nos dar a vida. E nós temos fé de que no Senhor nós temos a oportunidade de não viver sobre a acusação, sobre o julgamento do inferno, do diabo, do pecado. E assim nós lutamos dia a dia para se manter na fé, para se manter naquilo que o Senhor nos ensina como princípio. E a diferença está, uma vez que nós já aprendemos o que é fé e vivemos sobre o princípio da fé, a diferença de qual tipo de pessoas nós seremos, não só na igreja, mas em qualquer lugar, na nossa vida, diante do reino de Deus, é a forma como o amadurecimento do Senhor ele ocorre na nossa vida. Aqui naquele exemplo, a Isabela que estava com os olhos abertos, ela já conseguia de cara diferenciar uma banana verde de uma banana o quê? Madura. O Guilherme, por sua vez, como estava com os seus olhos fechados, ele sabia que as duas coisas eram o quê? Bananas. Mas ele não sabia que uma já estava pronta e a outra ainda estava verde. E hoje nós vamos aprender que a fé ela é o princípio. Mas ela é um princípio que só vai gerar frutos, bons frutos na nossa vida, se nós aliarmos a fé, a permissão, ao abrir o nosso coração para que Deus ele nos faça amadurecer. Porque o amadurecimento ele precisa fazer parte do processo da nossa caminhada com Deus. A fé é o princípio. Você veio, abriu o coração, aceitou Jesus, creu. Amém. Esse é o primeiro passo. Mas a partir daqui, aonde você vai chegar, vai depender do quanto o teu coração estiver disposto na presença de Deus a amadurecer. E aí, nós vamos pensar nesse exemplo que Paulo lhe deu. Porque quando Paulo aqui ele compara o herdeiro a um escravo, basicamente ele quis dizer que os dois não têm direito, não têm poder sobre os bens de um senhor. Porque uma criança está ali sob as ordens do seu pai, sob a autoridade do seu pai, e o servo também. E o sacrifício de Jesus ele fez o que conosco? Ele nos tirou da posição de escravos para a posição de filhos. Por quê? Porque o escravo ele tinha direito a alguma coisa? Não. O escravo, era servo, era dependente, não tinha direito a nada, não tinha vida própria. A gente sabe como era uma vida de escravidão
E aí Paulo fala que o quê? Que a graça de Jesus, né, ela através do sacrifício dele na cruz, nos transformou de escravos para filhos. E eu achei muito interessante que nessa palavra, ele não muda automaticamente a posição do filho e do escravo. Como assim, obreira? Entenda, nós acabamos de ler que a lei do mundo iria nos condenar porque nós éramos escravos. Mas a partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida, nós somos perdoados e passamos a nos tornar filhos. Mas isso não significa que nós temos total acesso à herança. Porque como Paulo usou no exemplo, existia o quê? Um processo. A partir do momento que o filho, nasce e se torna herdeiro, não significa que ele vai acessar todo o poder, todos os bens, tudo aquilo que pertence ao pai. Porque ele só vai ter esse acesso com o passar do tempo. É o tempo que vai passar e que vai amadurecer aquele filho até que ele esteja pronto para acessar a sua herança. E Paulo, ele desenha nesse exemplo aqui aos irmãos, aos novos convertidos, como que a nossa caminhada com Deus ela deve acontecer. Uma vez que nós fomos transformados de escravos para filhos, agora que nós temos fé, nós precisamos permitir que o Senhor abra os nossos olhos para nos amadurecer. E aí haverá diferença entre nós e os que são do mundo. E aí haverá diferença entre nós e aqueles que não fazem parte da fé. É como se eu pegasse o Henrique, por exemplo, meu afilhado maravilhoso, ele é lindo, né, gente? Se eu pegasse o Henrique e entregasse nas mãos do Henrique todas as responsabilidades da mãe dele, que é a Yasmin, a família deles iria ruir? Não precisaria nem de um mês. No mesmo dia, porque ele não tem capacidade de falar. Fala aí, amor. Não fala. Ele não tem habilidade de falar, ele não tem habilidade de andar, ele não tem habilidade de negociar, ele não tem habilidade de trabalhar, ele não tem habilidade de ler, ele não tem habilidade de escrever. Então ele precisa passar pelo processo de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado, de habilidades que em pequenos passos vão transformar ele em um grande homem. E aí quando ele for esse grande homem, ele vai poder sim acessar em nome de Jesus a herança que a mãe dele vai deixar e o crescimento que ele mesmo vai poder alcançar e conquistar. Mas isso vai acontecer agora? Não, porque agora ele é um bebê. E assim somos nós quando abrimos os nossos olhos espirituais. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais porque o primeiro passo da fé, ele vai nos trazer até aqui. Mas o que vai nos transformar para que a gente possa acessar a plenitude da bênção de Deus é o nosso amadurecimento. E é por isso que a gente consegue perceber a diferença de que estar aqui na igreja, debaixo de um mesmo ensinamento, debaixo da mesma palavra, não necessariamente vai fazer com que as pessoas cheguem nos mesmos lugares. Por quê? Porque é uma caminhada individual. Deus ele te trouxe até aqui para ouvir a palavra como todos, mas como vai funcionar o seu caminhar e a sua vida depende da sua disposição para permitir esse amadurecimento de Deus acontecer. Olha como essa lição ela é forte. Aqui Paulo ele cita um exemplo onde o escravo e o filho eles estão na mesma posição. A diferença, meu amado, é que quando o tempo passar, o escravo continua sendo escravo. E quando o tempo passar, o filho que era pequeno e crescer, ele como filho, ele é o quê? Herdeiro. Existe algo preparado para ele, diferente do escravo, que não tem nenhuma perspectiva de vida. Se ele era filho de escravo, ele ia nascer escravo e ia morrer escravo. Quando nós fomos resgatados do mundo para viver uma vida com Deus, nós quebramos isso. Nós fomos condenados à morte no pecado. E aí o Senhor Jesus nos deu a chance, através do sacrifício dele, de nos tornarmos filhos. Significa que a partir desse momento nós estamos 100% prontos? Não. Mas estamos no caminho certo, pelo menos. Porque até agora era um caminho que não ia dar em nada. Porque até agora era um caminho que não nos faria chegar a lugar algum. Mas a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, ele nos deu acesso a essa herança, a essa adoção de nos transformar em filhos. E
E eu escolhi esse exemplo para mostrar às crianças, para que nós venhamos a conseguir entender, meu amado, que a fé, ela é o primeiro passo. Mas se a nossa visão ela vai conseguir ser ampla para assumir o papel de herdeiro, isso não depende de Deus, isso depende de quem? De nós. Depende de nós. Escolher tirar a venda que nos dá uma visão do passado, uma visão de escravo, e escolher passar a assumir o papel de filho, depende de quem? De nós. Depende de nós. Não existe nada que Deus ele possa fazer além do que Ele já fez, que foi muito, e que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, não é verdade? O Senhor Jesus ele deu o Filho dele para nos dar esse acesso de sair de um período de escravidão para viver um período de herança das promessas do Senhor para a nossa vida. Mas se isso vai acontecer ou não, depende da nossa disposição, de como nós vamos querer caminhar. Nós precisamos entender que o amadurecimento, ele requer tempo, ele requer permanência. E a fé, ela é o princípio, mas ela não pode caminhar sozinha. A fé precisa caminhar alinhada à nossa permanência, alinhada à nossa vontade de aprender, alinhada à nossa humildade de ser corrigido, de ser ensinado e de estar disposto a querer melhorar e crescer. A fé, por si só, ela não vai fazer nada. E infelizmente existem pessoas que vivem apegadas no fato de que eu vou aceitar Jesus, eu passei a ter fé e agora minha vida vai mudar um passo de mágica. Não! A fé não traz resultados instantâneos, não. A Bíblia diz lá em Mateus 4, do 26 ao 29, se você quiser ler, você pode ler. A palavra diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente no campo. E aí ele lançou a semente no campo, e aí ele regou, e aí ela germinou, e aí passou a estação, ele continuou regando, e aí ela brotou a folha, e aí ela brotou o trigo, e aí depois veio a ceifa. Para nos ensinar que o quê? Que as lições do reino de Deus aqui na nossa vida, elas vão ser ensinadas através de processos. As coisas não vão acontecer do dia para a noite, mas se a gente estiver disposto a passar por esse processo de amadurecimento, nós seremos herdeiros prontos para tudo que há nessa terra que vem do nosso Pai. Nós somos filhos de um Deus que é dono de todas as coisas. E eu não estou falando aqui de bens materiais, não. Eu estava pensando muito sobre essa palavra hoje à tarde e pensando como que nós somos privilegiados de estar aqui como igreja, sabe? Porque nós estamos falando de amadurecimento e imagina que a igreja, ela é como se fosse a estufa do nosso pequeno fruto. Para quem não sabe, especialmente para as crianças, a estufa é algo que ela é usado pelos homens para fazer o quê? Acelerar o processo de desenvolvimento de um fruto. Então, por exemplo, uma banana que estava só dependendo das estações do ano para se desenvolver, se ela está dentro de uma estufa, ela vai fazer isso o quê? Mais rápido. Ela vai desenvolver mais rápido. Porque o mercado, enfim, precisa girar e as coisas, os alimentos precisam estar no mercado, a gente precisa abastecer a nossa casa e é assim que funciona. Alguns alimentos passam por um processo de estufa para que esse crescimento seja acelerado e ele fique pronto mais rápido. E eu fiquei imaginando como na minha vida a igreja foi uma estufa. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu era jovem, eu era adolescente, era do tamanho deles. E como, por exemplo, estar na igreja me fez desenvolver muito mais rápido na escola. Por exemplo. Porque de tanto estar aqui, ler a Bíblia, fazer os estudos, fazer os resumos, apresentar os resumos. Quando eu chegava na escola, eu não tinha dificuldade nenhuma em apresentar seminário, em preparar trabalho. E tudo que eu fazia, já que eu estava aprendendo sobre a fé, eu me dedicava e fazia o meu melhor. E as pessoas viam a diferença do meu comportamento para o comportamento de outros adolescentes da minha idade. Porque o meu desenvolvimento estava mais à frente do deles. E pensando como uma estufa, é assim que funciona a igreja. Quando nós nos achegamos, quando nós passamos a estar aqui dentro, a igreja unida, a igreja, quando nós estamos ativos nas atividades da igreja, a igreja tem a função de acelerar o nosso amadurecimento, de acelerar o processo de desenvolvimento para que a gente fique cada vez mais
de nós, cada vez mais amadurecidos para receber as heranças de Deus para nós, sabe? E é assim para todas as etapas. Talvez você viveu muitos anos no mundo de forma que o seu crescimento, ao invés de ser acelerado, ele só foi cada vez mais atrasado. Cada vez mais atrasado. E talvez você se encontre numa posição ou numa determinada idade da sua vida que você pensa, poxa, eu poderia já ter vivido e alcançado tantas coisas que infelizmente a minha vida no mundo não me permite viver. Mas agora você está aqui, meu amado. E se agora você está aqui, Deus está te dando a chance hoje de não mais perder tempo. Porque a vida, ela está passando e nós precisamos fazer a escolha de estar aqui. Então, se nós escolhemos estar aqui, vamos estar de verdade. Vamos fazer da igreja a estufa da nossa fé, que vai nos impulsionar. E cada vez que nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai nos preparando, nos moldando, acelerando o nosso crescimento, aparando ali o que precisar ser aparado, nos corrigindo, nos ensinando, para que a gente seja o quê? Cada dia melhor. Essa é a função da igreja, né? E essa deve ser a nossa visão espiritual. Se nós viemos aqui e partimos desse princípio que é a fé, mas não nos movemos em direção ao nosso desenvolvimento, infelizmente a vida vai passar. E mesmo que você esteja dentro da igreja, você não vai se desenvolver. Porque o desenvolvimento precisa ser algo voluntário. Precisa ser algo que a gente faz por vontade própria. E não algo por imposição. E não algo pela emoção. E não algo pelo embalo da outra pessoa que foi e você quer fazer também. Não. Deus, ele tem propósito para a nossa vida. E o nosso propósito, ele é individual. Ele é individual. Não é algo que você pode caminhar sim, a sua caminhada de fé com pessoas de fé ao seu lado. E quanto mais pessoas de fé você tiver ao seu lado, mais você vai caminhar em direção ao seu objetivo. Mas isso não significa que ela viverá o que Deus tem para você ou que você viverá o que Deus tem para ela. Porque isso é pessoal. E nós precisamos aprender essa lição hoje, sabe? Eu quis trazer o exemplo da banana porque é algo fácil de se perceber a olho nu a diferença entre dois frutos. Talvez no momento em que nós abrimos o nosso coração e recebemos a fé, nós éramos assim. Mas se o tempo passou e você talvez coloca a mão na sua consciência e você vê que faz muitos anos, muito tempo que você reconheceu a verdade e a sua vida continua assim, tem algo errado. Porque não existe nada que o Senhor Jesus possa operar que não possa mudar. Se Jesus ele pode operar na minha vida precisa o quê? Mudar. Precisa evoluir. Precisa desenvolver. E que a gente possa parar para pensar quais são as áreas da nossa vida que precisam se desenvolver. Se você está aqui, se você está ouvindo a palavra, se você tem fé, se você está disposto, qual é a área da sua vida que tem que deixar de ser verde, meu amado? Pensa. Eu estou aqui, eu tenho fé, mas talvez os meus olhos estavam vendados e eu não conseguia diferenciar uma coisa da outra. É porque eu preciso tirar essa venda, essa limitação que me impede de crescer. Porque a gente sabe que um fruto verde, ele não é bom. Quem aqui já comeu fruta verde? Levanta a mão. É horrível. A gente não consegue nem engolir. Esses dias mesmo aconteceu comigo, eu peguei uma dúzia de caqui, eu amo caqui, maravilhoso, estava na época, comi vários. Quando eu fui pegar um, eu achei que estava como os outros. E aquela mordida, minha boca me puxou todinha na hora. Porque o fruto verde, ele faz mal, ele não faz bem, ele faz mal. Ah, então o fruto verde não presta, a gente joga fora? Não. O fruto verde, ele está em processo. Ele não é feito para permanecer verde. Ele é feito para que o tempo faça com que ele amadureça até que ele se torne um fruto bom. E quando o fruto está bom, ele serve para todas as utilidades que a gente quer, não é? A fruta é boa, ela nos supre, ela nos nutre, ela nos sacia, porque Deus criou a fruta para isso. E Deus criou o processo da fruta para isso. Assim como Deus nos criou para viver como herdeiros nessa terra, para viver como filhos dele que vão fazer a diferença na terra. E a partir do momento que nós nos convertemos,
Deus a uma plantação. Para que a gente que começa na fé entenda que o gás do primeiro amor, ele é o que vai nos converter, mudar os nossos hábitos, nos ajudar a se entregar. Mas com o tempo, nós somos os responsáveis por amadurecer essa fé, por amadurecer os dons que o Senhor entregou nas nossas mãos, por fazer jus à herança que nós temos. Se não o tempo passa, nós somos como filhos que são herdeiros e nunca vão ter acesso a uma herança. E que vida triste é a vida de um filho que sabe que tem algo que o espera e não pode desfrutar. É ou não é? Ou que se precipita a ponto de querer acessar aquilo que não é para ser seu naquele tempo. A gente conhece a história do filho pródigo. O que aconteceu com ele? Ele era o filho que tinha um pai bom, um pai que tinha uma linda herança para ele, mas ele queria o quê? Ele queria a sua herança no tempo errado. Ele estava pronto para receber aquela herança? Não. E o que aconteceu? Ele acabou com toda a herança que ele tinha. Porque a imaturidade dele, não estar pronto naquele tempo, impediu que ele pudesse desfrutar daquela herança do jeito certo. Talvez você está aqui, meu amado, reconstruindo a sua vida, dando novamente passos que você deu errado, mas precisa agora dar certo. Entenda essa palavra como um alerta de Deus para você, para não cair nos mesmos erros de novo. Porque na verdade, a gente sabe que a misericórdia daquele pai, do filho pródigo, alcançou e ele pôde estar de novo em casa. Mas existe uma coisa que ele perdeu e que nem o próprio pai dele poderia dar a ele de novo, que foi o tempo perdido. Porque o tempo que a gente perde não volta. Não volta. Então, a partir do momento que nós estamos aqui e os nossos olhos são abertos, nós precisamos correr e deixar de perder tempo. Não aceitar viver uma vida de herdeiro sem estar se preparando, se capacitando para ter acesso ao que o Senhor tem para a nossa vida. O que o Senhor preparou para nós é muito maior, é muito melhor do que o que nós podemos imaginar ou sonhar. Mas para acessar isso, a nossa mentalidade ela tem que mudar. A nossa mentalidade ela tem que estar direcionada ao nosso progresso, à nossa evolução, ao nosso crescimento, para que a gente deixe de ser um fruto ruim, um fruto verde, um fruto despreparado, para ser um fruto bom, que Deus pode usar e que através da obra de Deus nós possamos crescer. Amém, igreja? Amém. E eu queria falar sobre uma palavra que está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Essa palavra é muito forte, porque nós estamos aqui falando de tempo e de preparo, e que quanto mais nós nos preparamos, quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais nós estamos caminhando para ser os herdeiros, das promessas que o Senhor tem para nós. Mas existe algo que nós precisamos também, além disso, ter cuidado. A gente precisa ter o cuidado de não ser o fruto que não amadureceu, mas o quê? Apodreceu. Nós temos aqui a mesma fruta que é a banana, mas primeiro no estágio verde, que é quando ela ainda não está pronta. O estágio maduro, que é quando ela está pronta. E se pronta ela não puder ser usada, o que acontece? Ela apodrece. E a palavra de Deus ela diz assim, nessa palavra aqui que eu vou ler. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Diz assim, é uma repreensão de Paulo e ele está dizendo à igreja: a esta altura já deveriam estar ensinando outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Olha como essa palavra é forte. Essa palavra é uma repreensão de Paulo à igreja que já conhecia a verdade, que já teve tempo para amadurecer e já deveria estar o quê? Ensinando. Mas eles não estavam prontos. E aí a palavra da repreensão de Paulo diz que, ao invés de ser aqueles que já estavam ensinando, eles precisavam aprender de novo o que
ele fala que é semelhante àqueles que dependem de leite, mas não podem receber alimento sólido. E nós precisamos atentar para isso também na nossa vida. Nós precisamos nos atentar para permitir que o tempo de Deus nos amadureça, mas nunca permitir que este tempo não nos coloque na posição de estar prontos. Porque se você está aqui e está há tanto tempo recebendo o alimento sólido que deve te fortificar, te fazer crescer, para assumir a sua herança de herdeiro, e você não permite que Deus faça essa obra na sua vida, você vai ser um fruto que apodreceu. E o fruto que apodreceu serve para alguma coisa? Não. O fruto que apodreceu não pode ser usado. Assim como nós descartamos aquilo que já apodreceu, na obra de Deus, Deus também não vai usar pessoas que apodreceram, mas não amadureceram. Nós estamos aqui para viver o tempo do amadurecimento do Senhor. E não podemos mais nem perder tempo como frutos verdes, e nem deixar que o tempo passe e nos façam frutos podres. Nós precisamos estar aqui todos os dias, diante da presença de Deus, dispostos a falar: Senhor, eu estou aqui, mas eu quero viver uma fé madura. Uma fé que vai ser capaz de enxergar a diferença dos frutos. Uma fé que vai ser capaz de enxergar a diferença dos caminhos, para tomar decisões certas, fazer escolhas certas, seguir a direção que o Senhor tem para mim e então viver a herança que o Senhor tem na minha vida. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que nós venhamos abrir os nossos olhos para aprender que o fruto bom, ele pode gerar muito fruto. E o Senhor, ele deseja que nós, como filhos e herdeiros da promessa dele, façamos com